Bom dia, vamos começar então. Tá estourando mais nada Tá aí, gravando, né? certinho. Duas coisinhas que eu quero falar com vocês antes da gente começar a ministração de hoje. A primeira é que até o final do ano, que a gente vai ter o nosso encontro, lembrando que dezembro não vai ser no terceiro domingo, no dezembro com certeza vai ser no primeiro domingo ou no segundo, tá? Porque geralmente dezembro tem toda aquela correria natural de dezembro, assim. A gente vai estar dentro desses aspectos bem aí. Também tem o, né? Então, tipo assim, é possível que dezembro não tenha, porque né, a gente vai estar ali a perigo do Noah, e aí, né? O Noah, assim como o Dé, vai ter exclusividade com a vovó, vai ficar por ali com ele assim. Então, se ficar alguma, se o Noah, dependendo do horário que ele nascer, a gente não vai rolar, porque geralmente os primeiros 10 dias eu gosto de ficar com o neto, né? Depois ficar de boa. Mas, amados, então a gente vai. Esses ensinos que a gente está passando aqui, eles têm um aspecto bem teórico, ou seja, qual é a minha proposta? É estar introduzindo a vocês alguns temas para que vocês comecem a ter um entendimento de como o reino de Deus trabalha, qual é a visão que Deus tem a respeito de determinados assuntos, com o tema central que eu falei com vocês a respeito de domínio e autodomínio. Então, isso vai ser até o final do ano, até o nosso último encontro, e a partir do ano que vem, os nossos encontros, eles vão ter ainda um aspecto teórico, mas eles também vão ter algumas coisas um pouco mais práticas, ainda no primeiro semestre, dentro do assunto que a gente está falando. Vocês estão me ouvindo bem? Então, beleza. Então, ainda dentro do assunto que a gente está abordando, e depois a gente vai misturar um pouquinho de coisa prática. A outra coisa que eu ia falar é que hoje, tecnicamente, eu tinha me programado para ensinar para vocês sobre honra versus unidade. Até para dar continuidade sobre o assunto sobre autoridade que a gente tinha falado na segunda ministração do último encontro. Só que aí no discernimento, olhando bem, eu percebi que eu teria que adiantar um assunto. E hoje, então, eu vou conversar com vocês a respeito de avareza e generosidade, e vou dar uma pincelada a respeito de prosperidade. Eu entendi que eu deveria adiantar um assunto, já que a questão envolvendo dinheiro ainda é um tema muito problemático em relação a vocês. A forma como vocês lidam com o dinheiro é muito problemática. Obviamente, isso daqui é um resumo, é uma introdução, e é óbvio que nós iremos voltar a esses assuntos mais vezes até que o entendimento de vocês estejam melhores, certo? Então agora de manhã nós iremos falar sobre avareza e na parte da tarde a gente vai falar sobre generosidade. Sobre a avareza, eu quero que vocês abram comigo em 1 Timóteo 6:10, e a gente vai... eu estou lendo aqui a tradução católica nessa coisa, mas hoje eu não vou fixar em apenas uma tradução, na realidade. 1 Timóteo 6:10. Eu não vou fixar apenas em uma tradução, então eu só vou citando. Agora é a católica, agora é a revista atualizada, agora é a nova versão internacional e por aí vai. 1 Timóteo 6, versículo 10. Diz assim: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Preste atenção. Aqui não está dizendo que a raiz de todos os problemas, de todos os atos de maldade é o dinheiro. Aqui está dizendo que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Certo? Então, a primeira coisa que que eu quero que vocês entendam é que o dinheiro é um espécime neutro. Ele não é maligno e ele não é benigno. Ele é neutro. O que torna o dinheiro maligno ou benigno é a pessoa que o utiliza e a visão que a pessoa tem a respeito dele. Então, não está dizendo aqui no texto que o dinheiro é um mal, é o motivo pelo qual as pessoas cometem malignidade. O que diz é que o amor ao dinheiro é que gera esse problema. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmo com muitos tormentos. Então, por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastam da fé, e a gente pode citar o exemplo daquele jovem rico, né, quando se encontrou com Jesus, ele queria ser discípulo de Jesus, ele já seguia, né,
a fase de Moisés de uma maneira exemplar, ele seguia toda a liturgia, todos os mandamentos e tal. Só que aí, quando Jesus tocou no assunto do dinheiro, ele olhou para ele assim, pá, cara, pá, não vai dar, porque eu tenho muito dinheiro e eu não consigo ficar sem essa questão de dinheiro, então não vou ser seu discípulo. Então, e não é só isso, a gente vai ler outros textos aqui que não é só uma questão de o afastar-se da fé não significa apenas você não querer caminhar em fé. E eu conheço pessoas que o motivo pelo qual ela não está na igreja é porque é exigido o dízimo dela. Então, porque se toca no assunto dízimo, ela pira a cabeça e ela não caminha sobre isso. Então, tipo assim, tem alguma coisa a ver com dízimo? Não, o problema é o amor ao dinheiro, e isso faz as pessoas afastadas da fé. Outra coisa, afligem-se a mesmo com muitos tormentos, e a gente vai falar um pouco isso também, que é aquele constante estado de ansiedade e preocupação por causa do amor ao dinheiro. A palavra amor ao dinheiro aqui, nesse texto no grego, e também a forma como todos eles traduzem no Novo Testamento, é a palavra filarguria, e ela significa exatamente assim, filos, que quer dizer amor, guria, que vem de górios, que quer dizer prata. Então, amor à prata, e ela também é traduzida por avareza. Então, porque a raiz de todos os males é a avareza. E por causa dessa ânsia pelo dinheiro, as pessoas se afastam da fé e se afligem com muitos tormentos. O outro texto que eu quero ler para vocês também é de Paulo, Efésios 5, versículo 5. Diz assim: sabeis, pois, isto, nenhum incontinente. O que é uma pessoa incontinente? De maneira simples, você pode entender o incontinente é aquela pessoa que tem dificuldade para dizer não para ele mesmo. Ele não estabelece limites para ele mesmo. Ele diz que não vai fazer, mas daqui a pouco, quando chega a tentação, ele vai lá e faz, independente da área que for. O incontinente é alguém que não se contém, é alguém que não estabelece limites sobre ele mesmo. Então, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo ou de Deus. Por que nós entendemos que o avarento, ou seja, aquele que tem avareza, aquele que tem amor pelo dinheiro, por que nós entendemos que ele é um idólatra? Lembra que eu já ensinei para vocês, que eu já expliquei? Eu vou reforçar isso bastante, porque eu sei que as pessoas têm uma visão de idolatria como apenas a adoração a um ídolo, a uma imagem, a uma pessoa ou um objeto. Só que o que leva você a venerar aquela imagem, aquela pessoa, aquele objeto, é a forma como você enxerga ela. Por isso que eu ensino para as pessoas que a idolatria, a essência dela, a raiz dela, é a sua imaginação, é a sua crença de a forma como você está interpretando aquela pessoa é a verdade. E o problema da idolatria é que você sempre coloca a pessoa ou o objeto ou o ser num lugar diferente do que ele deve ocupar e enxerga ele de uma maneira completamente diferente do que essa pessoa de fato é. Então, como eu digo, por que em alguns países asiáticos as pessoas adoram animais? No Egito, durante muitos anos, adorava-se o crocodilo, adorava-se o rio Nilo. Aí na Índia, hoje, adora-se a vaca, adora o rio Ganges. Por que essas pessoas adoram esses rios, essas coisas? Porque eles colocaram esses bichos, o animal e o rio, num lugar diferente no coração delas e tratam eles como se estivessem algum tipo de poder ou capacidade para suprir algum tipo de necessidade na vida delas. Então, a interpretação fantasiosa da vaca, do Nilo, é que leva a essas pessoas a adorarem esse ser e esse objeto. Ficou claro? Então, tipo assim, quando nós entendemos que o avarento é idólatra, a gente entende que ele é idólatra por quê? Porque ele colocou o dinheiro num lugar incorreto na vida dele. O dinheiro deveria ocupar um lugar X e ele colocou o dinheiro no lugar Y. E ele começa a enxergar o dinheiro como alguém de suprir necessidades espirituais, físicas e emocionais, que o dinheiro não tem essa capacidade. Por isso que o avarento é idólatra. Porque ele enxerga o dinheiro de uma maneira que o dinheiro, na verdade, não é.
e coloca o dinheiro numa posição que o dinheiro não deveria ocupar. Ficou clara a questão da idolatria? Quais os problemas que a avareza gera? O primeiro problema é que uma pessoa, isso eu já falei aqui, né, mas é só para reafirmar, não sabe lidar corretamente com o dinheiro. E eu quero que vocês leiam comigo Lucas 12, versículo 13 e 31. Então, alguém da multidão lhe disse, né, era uma situação com Jesus aqui, mestre, dize-me ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu vou explicar isso depois. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais preocupado que seja, pode acrescentar uma hora a mais que seja na sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena quanto aumentar uma hora apenas da sua vida, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busque ansiosamente o que hão de comer ou beber e não se preocupe com isso, pois o mundo pagão, ou o mundo da iniquidade, dependendo da tradução que você está lendo, ou o mundo dos gentios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Dinheiro é um assunto tão tabu hoje, eu percebi, quando eu vou conversar sobre dinheiro com as pessoas, quanto sexo. As pessoas têm uma visão tão deturpada de sexo que quando ouve essa palavra já gera um certo constrangimento. E hoje você percebe que dinheiro também é assim. Quando você começa a lidar com dinheiro, já bate uma coceira, já bate uma crise, as pessoas já ficam desconfortáveis. Por quê? Porque a visão que tem de dinheiro ainda é idólatra. E aí, geralmente, as pessoas, para disfarçarem a sua avareza ou a sua idolatria, tendem a interpretar esse versículo como se você fosse bancar o hippie agora. Então, tipo, nossa, eu não tenho que me preocupar com nada, porque eu vou viver da natureza, de água, sombra e luz. E não é isso que Jesus está falando aqui. Não é que agora você vai pegar e vai ser aqueles malucos com coisa de macarrão na cabeça e você vai bancar a planta e vai querer viver só de luz solar. Uma coisa é você não se preocupar, outra coisa é você não ser organizado e sensato financeiramente falando. São duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa preocupada não diz que ela é organizada. Uma pessoa preocupada, ela só fica ansiosa, atormentada. Lembra que a gente leu em 1 Timóteo? Ela só fica atormentada, mas ela não tem um planejamento, ela não tem uma visão de amanhã, porque uma coisa, esses dias eu falei com não sei quem, querido, uma coisa é você não se preocupar com o amanhã. Outra coisa é você não planejar o seu amanhã. Porque preocupação não vai te tornar uma pessoa sensata, não vai te tornar uma pessoa inteligente, não vai te tornar uma pessoa organizada.
A preocupação só vai levar você a ter uma úlcera gástrica. Ela só vai levar você a ficar olhando para o problema, mas não conseguindo analisar uma solução para ele. A preocupação só vai levar você a ficar num estado emocional tão atribulado que você vai dar um piti, ou você vai gritar, ou você vai discutir com alguém, ou você vai brigar, mas o elefante da sala, o problema ainda não foi resolvido. Você ainda continua com a mesma dificuldade, mas você, na sua ilusão, acredita que só pelo fato que você está preocupado, você já está completamente se organizando para resolver isso. Mas não rola assim. Eu tendo uma visão de planejamento, até porque, querido, você vai aprender que na justiça nós somos exatamente muito organizados. E ser uma pessoa organizada é saudável e nos poupa de muitos problemas que a falta de organização nos gera. Mas o fato de eu ser organizado não significa que eu estou preocupada, só significa que eu sou sensata. Que eu não quero ser pega com calças curtas. Que eu quero poder organizar a minha vida de uma maneira que eu possa descansar e priorizar outras coisas. Quantas vezes você acaba negligenciando os seus relacionamentos porque você não ficou organizado e agora a bomba estourou, você está cheio de tarefas operacionais para cuidar e você não conseguiu se dedicar ao tempo para a sua família porque você acumulou tarefas para fazer. A organização serve para isso. Entende? Então, tipo assim, geralmente as pessoas, querendo disfarçar a sua avareza, elas vão para o outro extremo, vão viver de luz, não vamos nos incomodar com nada, e aí esse negócio de não vamos nos preocupar, elas também não planejam e se organizam. Que é completamente contrário daquilo que nós ensinamos. E daquilo que nós no reino vivemos, nós nos organizamos. Nós nos planejamos. Eu tenho que organizar o mês de setembro, né? Eu não posso chegar simplesmente dizendo, e agora, o que eu vou fazer? Sabe, as coisas precisam ser planejadas, só que isso não significa que eu estou preocupado, significa que eu quero ter o meu dia mais livre. Tá ficando claro para vocês? Então, tipo assim, ó, aqui em nenhum momento Jesus está dizendo para você ser uma pessoa desorganizada. O que ele está falando é para você não ficar preocupado, porque a preocupação não é a mesma coisa que sensatez, inteligência ou organização. Preocupação é só para gerar incredulidade no seu coração. É só para fazer você ficar tão focado nisso aqui que você não enxerga isso, você não enxerga aquilo, e daqui a pouco você sai desbaratado, desvia a atenção que você estava focado nisso aqui e cai por causa da cadeira que tu não viu. A preocupação ela te desvia o foco correto e te faz enxergar outras coisas. E faz você, que a gente já falou, né? A preocupação é outra forma de medo, a gente ministrou isso semana passada, no encontro passado, né? Ela também fala a respeito dessa questão de medo aqui. E uma pessoa não sabe lidar corretamente com o dinheiro, porque o cara aqui da ministração, ele teve uma grande safra. Você derrubou os celeiros, construiu mais e disse assim, agora eu posso descansar porque... E essa é a ilusão que o dinheiro traz. As pessoas têm a ilusão de que quanto mais dinheiro elas tiverem, mais protegida elas estarão. Porque o dinheiro, o problema da avareza é que ele faz você acreditar que você vai ficar seguro por causa do dinheiro. E você percebe isso, quanto mais rico uma determinada pessoa é, ela já acha que ela pode quebrar todas as leis, que como ela tem muito dinheiro, ela pode estar segura para se safar de qualquer coisa errada que ela for a fazer. Então ela pode, quantas vezes você vê pessoas, até nem tem muito dinheiro, mas tem muita fama, então fama é um certo tipo de dinheiro, e aí ela quebra uma lei de trânsito, e de repente chega o guarda, vai multar ela, e ela olha assim, você sabe com quem você está falando? E por que ela diz isso? Porque ela acredita que pelo fato de ela ser famosa, de ela ter dinheiro, ela não precisa seguir as leis de trânsito. Então ela pode quebrar tranquilamente, quebrar sem motivo. Eu sou dessa que eu acho que se tiver motivo, pode quebrar qualquer lei. Entendeu? Qualquer lei humana, correto?
Então, tipo assim, você não causa acidente, mas eu acho que se tiver um motivo válido, né? Tipo assim, alguém tá passando mal no carro e ali 60 quilômetros. Não, amor, joga os 120 e vai, né? A pessoa tem prioridade. Eu entendo essas formas assim. Mas a avareza, ela vai levar... A avareza, ela coloca o dinheiro como uma base de apoio, confiança e segurança. Então, quanto mais dinheiro você tiver, você pensa mais seguro você vai estar. E é isso que foi chamado esse homem de insensato. E na cabeça dele, ele achou que agora ele estava bem, ele poderia descansar. Só que, tipo, ele não sabia quando ele iria morrer. Ele não sabia que poderia ocorrer um problema climático, um ventão, e derrubar todo o celeiro dele. Ele não tinha essa segurança. O dinheiro não faz com que você tenha esta segurança de lidar com situações que você não previu ou não quer. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Então, a questão da insensatez desse homem foi porque na cabeça dele esse é o problema da avareza. A avareza faz com que você enxergue o dinheiro como uma proteção. O dinheiro me faz me sentir seguro. Eu fui criada por um homem muito avarento. Exatamente assim. Ele me ensinou o que era avareza num nível muito profundo. Eu nunca conheci alguém tão avarento quanto essa pessoa, esse homem que me criou. E ele era tão avarento que o dinheiro determinava até o estado emocional dele. Então, quando ele tinha dinheiro, ele era a pessoa mais legal para se lidar. Ele tratava todo mundo com respeito, ele beijava todo mundo, abraçava e ria. À medida que o dinheiro ia acabando, ele começava a desrespeitar todo mundo, ser grosso, xingar e acabar. O dinheiro era tão poderoso na vida dele que ele faria qualquer coisa por 50 reais. Sabe aquele negócio de tipo, mas, querido, tu pensa, imagina aqui, estamos aqui em Siderópolis, aí de repente um cara lá do centro de Criciúma fala pra você assim, eu vou te dar um negócio por 70 reais. 70 reais, tipo assim, não, mas eu quero que você saia agora no domingo, um exemplo, domingo, o dia que você tá descansando, você vai ou no sábado, e vai pegar e eu vou te dar 70 reais pra você ficar aqui 8 horas pra mim, pra quê? Pra você capinar o quintal. Aí você calcula, você vai sair da sua casa num período que você está descansando para gastar a gasolina. Tá quantos reais o litro da gasolina? A última vez que eu vi estava 5,32. 5,66. Tá, 5,66. Então, 5,66 de gasosa. Então, não sei quantos quilômetros que dá, tudo. Se você abater de todo o custo de mão de obra, a gasosa e o coisa, você vai ver que os 70 pila, depois de você abater todos esses custos, né, que a administradora falando, ele te rendeu 15 reais. Então, tecnicamente, você está há 6 horas trabalhando para ter um lucro líquido de 15 pila. Mas o avarento vai lá fazer. Ele não calcula, porque ele não calcula a mão de obra dele, não calcula o gasto com o equipamento, ele não calcula o gasto com... Ele não calcula nada. Ele, 70 reais? 4 horinhas? Nossa! Pá! E vai. Por quê? Porque, nossa, mas tipo, você tá precisando desses 70 reais agora? Não, não tô precisando. Tem alguma coisa na necessidade que tá... Não tô, tá bem de boa. Eu consigo viver, mas tipo assim, mas eu não tenho dinheiro na minha carteira. E o fato de ter 70 pila na carteira me dá um sossego. Uma paz! Por quê? Porque o avarento enxerga o dinheiro como um apoio, um suporte, uma segurança que traz paz para ele. Traz tanta paz que ele consegue até ficar alegre se ele tiver lá os 2 pila no bolso. Se eu tenho 2 pila. Tinha uma frase nessa família que eu fui criada que dizia assim, o homem que não tem R$2 no bolso, desculpa, eu falei. O homem que não tem R$2 no bolso não é homem. Pra você ver o quanto o dinheiro era muito determinante nessa família. Tipo assim, se você não tem 2 pila no bolso, não é homem. Para você ver o nível de como ele nos ensinou a tratar o dinheiro como uma referência para identidade, para trazer alegria, para trazer segurança, para trazer paz. Ou seja, o dinheiro não era um servo, o dinheiro era um senhor. A segunda coisa que o problema que o dinheiro gera, e aqui uma pessoa avarenta negocia seus valores e princípios. Eu vou ler apenas o Apocalipse 2,14,
mas eu vou pedir para vocês também anotarem Números, capítulo 22 e capítulo 23, e eu gostaria que depois vocês lessem essa história, que junto, então, eu vou ler Apocalipse 2:14. Mas também como base de referência, vocês vão ler, anotem para ler depois, número 22 e número 23, além daquele capítulo 85 do livro de Jácer, que eu tinha pedido para vocês lerem ao longo da semana, certo? Então, uma pessoa avarenta negocia seus valores ou princípios. Números é qual, mãe? Os dois capítulos, o 22 e o 23, e também o capítulo 85 do livro de Jácer. Essas são as referências dessa história de Balaão, ok? Mas eu, para não ficar muito longo, só vou ler o Apocalipse 2, versículo 14, certo? Então, Apocalipse 2:14 diz assim: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Quem foi Balaão? Balaão, no livro de Jácer, fala muito sobre ele, que ele era um jovem que aprendeu sobre bruxaria, mas em algum momento ele também tinha um certo respeito por Yahvé, certo? E ele era um cara que ele acabou adquirindo uma fama que, se ele abençoasse alguém, aquela pessoa definitivamente ia ser abençoada. Mas se Balaão amaldiçoasse alguém, aquela pessoa definitivamente ficaria amaldiçoada. E aí, quando o povo de Israel saiu para o Egito, todo mundo sabe que eles estavam atravessando algumas fronteiras para chegar à terra de Canaã, mas a terra de Canaã também era a terra dos midianitas. Quando os midianitas souberam que o povo de Israel estava se direcionando para a região deles, eles ficaram apavorados porque o povo de Israel já tinha feito algumas conquistas e também por causa de todo o colapso econômico que gerou no Egito, eles tinham uma certa fama lá de serem pessoas problemáticas para as outras vizinhanças, vamos botar assim. Então eles contrataram Balaão para amaldiçoarem o povo de Israel para que eles pudessem vencer a Israel. E você vai vendo nos textos que Balaão não conseguia, né? O cara foi lá, mandou os principais líderes, então imagina, né? O Bolsonaro chega, manda ministros e senadores para conversar com você, para que você venha amaldiçoar o povo de Israel. E traz muitos presentes, ouro e tudo. Aí o cara, ouro. Só que aí, à noite vem Yahvé e diz assim, eu não quero que você amaldiçoe o povo de Israel. E como Balaão já tinha sentido na pele a emoção em relação ao povo de Israel na época do Egito, porque na Bíblia completa, na Bíblia que a gente tem aqui, não fala, mas lá no livro de Jácer você sabe que Balaão está por trás desde a morte, desde a tentativa de Faraó de matar os hebreus na época de Moisés até esse período com os medianistas. Ele está por trás de todos os conselhos contra Israel. Então ele sabia que ele não teve êxito em nenhum. Então ele, quando ouviu a chamada de Deus, de que não era para repreender, não era para amaldiçoar o povo de Israel, ele fica com medo e ele diz, ok, não vou amaldiçoar. Só que aí Balaque continuou a insistir e mandou gente mais nobre ainda, uma segunda vez. E Balaque vai mandando mais gente nobre, mais ouro, e a resposta é sempre a mesma. Deus chega para Balaão e diz, você não está autorizado a amaldiçoar o povo, apenas a abençoar. Aí, no último momento, vem o próprio Balaque, porque na cabeça de Balaque, a resistência de Balaão em obedecer a regra era porque o ouro estava sendo pouco. Então, ele falou que daria um ouro até que enchesse todo o palácio e veio. Aí veio o próprio Balaque, tipo assim, o próprio rei, foi lá conversar com o Balaão. Aí Balaão, assim, ele já tinha recebido 2 ou 3 respostas negativas de Deus sobre isso, mas ele queria muito o dinheiro. Muito. Muito mesmo. E aí ele chegou assim, tá, eu vou insistir com Deus ali, eu vou lá conversar com Deus, eu vou ver o que ele me diz de diferente. Sabe aquele negócio de, vou ficar batendo na porta aqui, sabe, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Deus já tinha dito que não para ele. Mas quando ele viu todo aquele dinheiro, e cara, o próprio rei de Midian foi lá falar com ele, nossa, fama e status, dinheiro, tudo que eu preciso. Eu vou lá conversar com Deus e vou ver. Aí
A resposta que ele recebeu é aquela resposta que às vezes a pessoa da sua família faz. Ela, tu quer fazer? Tu faz. Mas tu sabe que na realidade ela tá te liberando, mas não tá te liberando. Porque ela tá estressada contigo e olha assim, tá, tu quer fazer? Então tu faz. Mas a resposta que ela quer ouvir de você, tá, certo, eu fui teimoso, não vou fazer mais. Foi essa resposta que ele ouviu. Tu quer ir, Balaão? Então tu vai. Tu vai, mas tu vai fazer o que eu te mandar. Aí Balaão, finalmente convenci a Deus, Deus vai me deixar ir. Ele foi. Nesse momento que ele foi, diz ali o texto, acho que agora eu estou em Números, não estou mais no livro de Jássica, número 22, diz o quê? Que Deus se irritou porque Balaão foi, como eu falei, aquela resposta. Tá liberando, mas na realidade tá liberando de raiva, não queria que tu fosse. Deus se irritou, e nesse encontro é que tem o encontro do anjo com a jumenta. Vocês já viram essa história, né? Que o anjo, a jumenta viu o anjo, empacou. Então, por quê? Porque não é, o anjo foi lá para impedir Abraão, impedir Balaão, porque os nomes é tudo né? Então, impedir Balaão de chegar até aquele local. Balaão ainda muito teimosamente chegou e foi lá. E aí lá você vê a situação que Balaão primeiro faz de conta. Ah, não, se eu amaldiçoar o povo, se eu ficar nessa montanha aqui, vai dar certo. Aí começou a amaldiçoar, só que quando ele foi abrir a boca, ele não conseguiu soltar as palavras de maldição e ele abençoou. Aí Balaque, você tá de sacanagem comigo, né? Eu te contrato, te pago um rio de dinheiro para você amaldiçoar esse povo e você abençoa. Ele, não, então vou fazer o seguinte, vamos tentar em outro lugar. Aí foi para outra montanha. E ficaram nessa brincadeira um tempão. E em todas as vezes ele não conseguiu lançar palavras de maldição sobre Israel, só abençoar. Só que Balaão não queria perder todo aquele dinheiro. Ele falou assim, ó, a verdade é Deus quem está me impedindo de amaldiçoar o povo, mas eu vou dar um conselho para vocês, porque contra Israel não surte efeito nenhuma maldição ou encantamento. A única maneira de vocês terem êxito contra Israel é se vocês fazerem com que Israel quebre a aliança dele com Deus. Então, o conselho que eu vou dar para vocês é o seguinte, vocês peguem as mulheres mais bonitas da sua casa, a sua esposa, a sua filha, não importa, a mais bonitona, e coloque diante das vossas tendas. E ali vocês levam as suas mulheres a se oferecerem sexualmente para os homens de Israel. Só que à medida que elas estão seduzindo, você fala para as suas mulheres assim, eu só vou deitar com você se você adorar o meu Deus comigo. E aí, quando o povo de Israel se prostituir tanto com as vossas mulheres como os seus deuses, ele vai conseguir quebrar a aliança dele com Deus, e aí nesse momento ele vai ficar vulnerável e vocês podem atacar o povo de Israel, que vocês vão conseguir ganhar, porque enquanto eles estiverem em aliança com Deus, nenhum encantamento que você lançar contra Israel vai surtir efeito. E eles fizeram exatamente assim. Você lê tanto no livro de Jássica quanto no livro de Números, acho que é o capítulo 23, que os midianitas colocaram as suas esposas, filhas e tudo nas tendas ali próximo a Israel. Elas começaram a bancar as gostosinhas e o povo de Israel se prostituiu, mas se prostituiu no nível que mesmo quando Moisés e a equipe apareceu para lidar com a prostituição, tinha um cara que estava transando com o pessoal no meio da rua, em público. E estava tão empolgado naquele momento que chegou acho que foi, esqueci o nome do cara lá da tribo de Levi, porque a tribo de Levi é raçuda. Cara, eu amo a tribo de Levi. Os mais fiéis dos fiéis é da tribo de Levi. E eles pegaram, o cara chegou de tanta raiva, porque aí, à medida que quanto mais o povo se prostituía, automaticamente uma enfermidade começou a bater sobre o povo. No mesmo instante. Então o cara pegou a lança, enfiou e matou tanto o cara quanto a mulher ali, que os caras estavam tão acoplados que ele pegou e acabou. E aí diz que depois que ele enfiou a lança no cara, a praga cessou sobre Israel por causa disso, e o Israel teve perdas de pessoas por causa disso. Aí veio, pá, mas Balaão, ele ouvia a Deus, ele tinha um respeito com Deus, mas você vê que por causa do dinheiro, o cara negociou os seus princípios e valores. Apesar de ter ouvido a Deus,
de ter dito para as pessoas que ele era um servo de Deus. Ele dizia, você vai ver no textos, que ele dizia que ele era um servo de Deus. Por causa do dinheiro, ele fez tudo. Ele encheu o saco de Deus para Deus liberar ele. Depois foi subindo em várias montanhas para conseguir amaldiçoar o povo e não conseguiu. E aí, para não perder o dinheiro, ele deu um conselho que teve resultado. Ele teve um conselho, ou seja, não, eu não vou amaldiçoar, mas Deus não falou nada que eu não podia aconselhar. E você percebe isso muito às vezes, né? Que eu digo, isso é semântica, você está racionalizando. Você sabe qual foi a ordem que foi dada para você, mas você, como não queria obedecer, está tentando achar uma brecha. Mas, Deus falou que eu não podia amaldiçoar, Deus não falou nada que eu não podia aconselhar. E o avarento, por causa do dinheiro, ele vai achar brechas, ele vai ficar olhando para a lei, para a direção, para a palavra que Deus empenhou para ele, vai dizer assim, tá, ele falou, não, ele falou especificamente isso, né, amaldiçoar eu não posso, mas acho que aconselhar eu posso, né, porque aconselhar eu não estou amaldiçoando, porque aí eu falo para a pessoa e a pessoa faz se ela quiser. Tudo por causa de dinheiro. Quando o povo de Israel, depois de ter acabado com os iníquos ali e o resto que se santificou, porque era isso que rolava toda a vida, fez o processo de santificação, no mesmo momento eles se voltaram contra os midianitas, e naquele momento foi morto tanto Balaão quanto os filhos de Balaão. Acabou com tudo. Aí finalmente o problema Balaão foi erradicado da vida de Israel. Só que você vê um cara, olha a função, olha a trabalheira que ele fez. Ele tinha uma ordem muito clara de Deus que não deveria fazer. Ele já tinha tido situações com Israel que via que ele não tinha como lidar com Yahvé de frente, que ele ia ter problema. Mas ainda assim, ele fez todas as tentativas por causa de dinheiro. Por causa do amor ao dinheiro. Uma pessoa avarenta sempre irá negociar os seus valores e princípios. Ela sempre vai tentar encontrar uma brecha para desobedecer a Deus. Ela sempre vai tentar justificar uma coisa que não tem justificativa. Tudo por causa do dinheiro. A terceira coisa é que uma pessoa avarenta, ela sacrifica ela mesma e aos seus. Eu quero dizer para você, querido, que apesar que na religião e aqui na Terra as pessoas banalizam muito sacrifício, sacrifício para nós é uma coisa muito... É o último, vamos dizer assim, sacrifício para nós é o último recurso para lidar com a iniquidade. Sacrifício não é uma coisa que você tenha que tratar com ânimo leve. Não é uma coisa que você tem que tratar com ânimo, como se fosse uma coisa tão simples quanto renúncia. Não, o sacrifício, ele é o último recurso. Ele é o último recurso para lidar com o problema da iniquidade. Só que, geralmente, uma pessoa avarenta, ela não tem problema em abrir mão de coisas justas para ela mesma ou de coisas justas para os seus por causa do dinheiro. Vou ler com vocês Atos 5, do 1 ao 10. Não, primeiro eu vou ler Atos 4, 36 e 37, desculpa, porque é para dar uma continuidade. O capítulo antes, os dois últimos textos. Atos 4, versículo 36 e 37, e depois Atos 5, do 1 ao 10. Oi? 36. Não. Atos 4, 36 a 37. Atos 4, 36 a 37. O meu só vai até 36? Aqui tem 37, aqui também tem. Será que não é às vezes acontece que tem algumas traduções que elas somem totalmente com um versículo inteiro da Bíblia. Por isso que eu falo que vocês devem ler muitas traduções, porque se confiar só uma, está adulterada ou removida mesmo. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Então, o Barnabé que você vê na Bíblia, o nome dele antes era José, tá? Que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Agora vamos ao capítulo seguinte, 5, do 1 ao 10. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si,
sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás... Nossa, essa versão aqui cortou um monte desse texto aqui. Tá, eu vou ler e depois eu explico a parte dos versículos que está faltando aqui. E ele reteve parte do dinheiro, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor se apoderou de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido e Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. Eu gosto desse texto em Atos, porque infelizmente o cristianismo fez vocês acreditarem que o Deus da época do Antigo Testamento se converteu, se tornou bonzinho e não pune mais as pessoas, porque agora a gente vive pela lei e não pela graça. E quando você vê uma pessoa que foi punida por mentir na época da graça, você entende que ainda estamos falando do mesmo Deus. Esse é um motivo pelo qual eu gosto bastante desse texto aqui em Atos, né? Porque uma das mentiras que a religião conta para você é que agora, no tempo da graça, Deus agora, ele te libera de tudo, você nunca será punido por Deus e você pode sempre fazer o que você quiser, que está liberado, porque Deus era ruim na época do Antigo Testamento. O Novo Testamento agora, ele ficou bem otário, não importa o que você faça com ele, que você está liberado. A segunda coisa que você percebe aqui é que, nesse período, os discípulos, eles tinham uma visão de unidade muito intensa e eles começaram a viver uma realidade como aconteceu com o povo de Israel há um tempo atrás, que não poderia haver pobres entre os israelitas. E se você lê o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, até o livro de Números, você vai perceber que havia muitas leis para assegurar que nenhum israelita se tornasse pobre. Que os outros israelitas deveriam preservar o seu irmão para que não houvesse pobreza entre Israel. Que um estrangeiro poderia ser pobre, agora o israelita não poderia ser. Então, a mesma visão de reino que a época de Moisés tinha, os apóstolos também, automaticamente, é o mesmo Deus, começaram a ter. Então, o pessoal, de forma espontânea, aquele que possuía um recurso a mais, começou a vender e colocou esses dinheiros aos pés dos apóstolos para serem distribuídos entre os irmãos mais pobres, para que houvesse um equilíbrio financeiro na família. Ananias e Safira, e a pessoa e todo mundo estava dando uma oferta X, só que aí, de repente, chegou o seu Barnabé e deu o dinheiro de um lote. Não era 50 pila ou 100 reais na oferta. O cara vendeu um lote e deu para coisa. Pá, era a maior oferta que eles tinham recebido até aquele momento. E, ele fez isso com um coração de Abel, completamente correto. Não fez isso para se aparecer nem nada. Acho que na cabeça ele pensou: cara, eu nunca vou morar nesse lugar. Eu não tenho nada que fazer com esse terreno. Então, vou vender. Puf. Ananias e Safira, porque como eu falei, status, fama, reputação é um tipo de dinheiro. E o avarento gosta disso. Então, Ananias e Safira fala assim: pá, então, nossa, vê como todo mundo está elogiando Barnabé. Vê como todo mundo está respaldando Barnabé, como todo mundo está dizendo o grande ato de generosidade que ele fez. Vamos fazer o seguinte: a gente também vai vender um terreno, só que faz de conta, a gente vendeu o terreno por 100 mil, a gente diz para os apóstolos que a gente vendeu ele por 40 mil, a gente embolsa 60 e também todo mundo começa a nos aplaudir, porque a gente, assim como Barnabé, também cometemos um grande ato de generosidade. Porque uma das coisas que eu acho mais idiotas na iniquidade
é que o Inico, ele na cabeça do Inico, ele não precisa ser. Ele só precisa fingir que é e levar você a acreditar que ele seja. Então ele não precisa ser bom, ele só precisa fingir que ele é bom e fazer você acreditar que ele é bom, então ele está satisfeito. Ai. Então ele está completamente satisfeito. E Ananias e Safira tinham um coração ainda ligado à iniquidade por causa do dinheiro. Não, imagina, a gente vendeu o lote, nossa, 100 mil reais. Vocês estão precisando desse dinheiro? Não, mas se... Não posso me desfazer dele. Vamos vender 40 mil. Vamos dizer, aí chegou o seu Pedrão, e aqui, nova versão, cortou um pouquinho. Mas Pedro ainda questiona, em outras versões você vê que Pedro questiona para ele também, ou coisa. E aí Pedro diz assim, cara, o dinheiro era teu, você não tinha obrigação nenhuma de dar. Se você não quisesse ofertar, ninguém ia ficar te importunando para não ofertar. Só que a reputação, a tentação da reputação é um problema muito sério, que é um outro tipo de idolatria, sabe? O que é a reputação? A reputação é a imagem pública. A reputação está ligada à imagem pública no sentido assim, a reputação não é quem você é. A reputação é como as pessoas te veem, ou como você quer que elas te vejam. Então, sabe aquela manutenção de aparência? Você não vale nada, um exemplo. Mas na frente dos outros, pá, cara bom, cara isso. E o cara que me criou, que era avarento, ele era assim. Ele brigava para comprar uma calcinha para a mulher dele. Mas ele, na frente dos amigos, ele era um esbanjador. A maioria das pessoas não sabiam que o cara, ele brigava por causa de 5 centímetros a mais do papel higiênico que você gastou. Teve uma vez que ele quase quebrou um filho no tapa, sabe, de soco, por causa de uma pasta de dente. Porque o rapaz colocou um pouco a mais na pasta de dente. E aí, quando ele faleceu, eu ouvi vários testemunhos de família que ele tinha sustentado, enquanto ele deixou a família dele passar fome. Ele chegou ao cúmulo de gastar um salário inteiro em noitada em 3 dias e deixou a família dele sem comida, sem dinheiro para comida, aluguel e outras necessidades. Mas todo mundo tinha uma visão dele de um cara altamente generoso. Porque o avarento, raramente você vai conseguir identificar um verdadeiro avarento, porque ele gosta de manter uma reputação de que ele é generoso. Eu cansei de passar por situações onde a mulher dele estava chorando, pontando a mão na cabeça de saber como ela iria pagar o aluguel, porque ele tinha gastado a noitada. Porque é isso que eu quero dizer para você. O avarento, ele tem uma progressão que é assim. O dinheiro é o Deus dele, e acabou. O dinheiro é o Senhor dele, é o que vai prover e dar segurança para ele. E durante um tempo, ele pode ser muquirana até com ele mesmo. Sabe, muquirana, mão de vaca até com ele mesmo. Só que chega um momento que ele migra, que ele deixa de ser muquirana com ele, mas ele continua ainda sendo muquirana com os outros. Sabe aquela pessoa que se ela tá gastando dinheiro, ela não se incomoda, mas se alguém da família gastar o dinheiro, ela fica irritada? Se ela comprar roupa para ela, não tem problema. Agora, se outra pessoa usar o dinheiro da família para comprar roupa, aí ela, nossa, que caro isso! Tu gastou tudo isso? Por quê? E é isso que acontecia. Ele humilhava a mulher dele, porque ele não deixava a mulher dele comprar um shampoo decente, uma roupa decente, enquanto ele usava gravatas de 300, 400, 500 reais. Tinha um sapato dele que era 1.500 reais. Andava na beca, o negão. Mas a mulher dele, ele ainda esculachava ela porque ela andava igual uma pobretona. Mas por que ela andava igual uma pobretona? Porque ele não deixava... Tanto que quando ele morreu, sabe a primeira coisa que a mulher dele fez? Foi comprar roupa. A forma como ela lidou com o luto dela foi se encher de roupa. Ela comprou roupa pra caramba. Ela torrou o salário todo em roupa. Finalmente vou parar de andar igual uma mulambenta, porque aí ele tinha vergonha dela, porque ela andava igual uma mulambenta, porque ele andava com terno de 800 reais, gravata de 300 reais, sapato de 1.500 reais, e a mulher dele estava lá no brechó, de tudo por 10 pila. E aí, eu não quero andar contigo, você está me envergonhando.
Porque ele não tinha problemas de gastar dinheiro com ele, mas ele tinha problemas de gastar dinheiro com os outros. Se outra pessoa gastasse o dinheiro, ele já começava, não, porque você não vê as nossas contas, você não vê a nossa necessidade, mas tipo, fulano, você também gastou o dinheiro, o direito deveria ser o mesmo para os dois. Ah, mas eu sou eu. Eu posso. O meu salário é o maior da casa. Ou não, tu trabalha em casa, tu não gera renda, então eu é que tenho que cuidar das coisas. Que não era o caso, ela trabalhava, foi só um único período que eu vi, numa época que ela realmente não pôde trabalhar fora. Mas, no geral, ela já trabalhava porque sabia que se ele quisesse preservar a reputação dele de generoso, o pessoal ia passar fome dentro de casa. Então, houve épocas de ela trabalhar em 2, 3 empregos, porque ele ganhava muito bem, ele era petroleiro, ele trabalhava na Petrobras, ele ganhava muito bem. Mas isso não fez diferença nenhuma. Diferença absolutamente nenhuma. Então, o avarento, ele pode até durante um tempo sacrificar ele mesmo, então ele vai usar roupas bem furreconas, e quando eu falo roupa furreca, eu não estou falando de roupa de marca, tá? Eu estou falando de roupa de boa qualidade, com uma costura firme, é isso que eu estou falando, certo? E roupa furreca para mim não é por causa da marca, é porque é um tecido que você sabe que daqui a pouco 3 lavadas, tu já não tem mais aquela roupa ali para utilizar. Entendeu? Até porque, tipo assim, esse blusa aqui, que eu uso coisa, ela deve ter uns 5 anos. Eu gosto, tipo assim, eu gosto de comprar uma roupa que dure. Que dure, sabe? Esse negócio de comprar uma roupa, tava baratinho, e daqui a 2 semanas eu vou ter que comprar de novo, isso já não me estressa. Isso pra mim já foge do orçamento de ter coisa. Então, tipo, ele pode até durante um tempo sacrificar ele mesmo por causa de qualquer 30 pila, por causa de qualquer 50 pila, ou 300 ou 400 reais. Mas em algum momento ele também vai sacrificar a família. Foi isso que Ananias fez. Para manter, ele não precisava entregar a oferta, ninguém estava obrigando, até porque, diferente do dízimo, a oferta não tem uma obrigatoriedade. A oferta, cada um oferte segundo aquilo que está no seu coração. A oferta nunca é obrigatória. É por isso que eu sempre falo para as pessoas que eu analiso o nível de generosidade da pessoa não é pelos dízimos dela, é pelas ofertas. Porque o dízimo, por ter um caráter de tributo, ele tem um aspecto de obrigatório. E o avarento, ele pode até se obrigar a dizimar. Agora, ofertar, tu não espere isso dele. A não ser que seja para mentir para as pessoas de que ele é generoso, ele não vai ofertar. Um avarento tem dificuldade para ofertar. Se ele consegue vencer a dificuldade do dízimo, ele ainda não oferta. A não ser que seja no estilo de Ananias e Safira ou de Caim, para manter a aparência de uma generosidade que ele não possui. E aí, para manter a aparência, ele acabou sacrificando ele mesmo e também a sua esposa. Mentindo. Venderam por 50 mil? Vendemos. Ah, tá. O dinheiro era de vocês não eram obrigados a dar. Para que mentir? Para que inventar histórias? Ninguém está exigindo que vocês deem isso. Vocês podiam não vender o terreno. O terreno é vosso. Vocês fazem com o terreno o que vocês quiserem. Mas se vocês venderem o terreno, vocês podiam chegar assim, nós vendemos o terreno por 100 mil, mas nós queremos ofertar apenas 40 mil. E acabou. A oferta não tem um aspecto obrigatório. Ouvida. O aspecto... Eu vou cortar toda essa parte. Cada vez que eu vim pra cá, eu vou ter que cortar do vídeo. Ela não tem um aspecto obrigatório. Ela é de acordo com aquilo que se propõe no coração. Então, você oferta se você quiser. Você dá se você quiser. E eles não precisavam dar, não precisavam vender o terreno, e eles poderiam muito bem dar só uma parte. Ninguém estava exigindo, se você vender tudo, tu tem que dar tudo. Ninguém estava bancando o Valdomiro ali. Ninguém estava exigindo isso. Mas eles preferiram mentir. A quarta coisa, que a gente já leu lá em 1 Timóteo 6,10, é que uma pessoa avarenta sofre de tormentos emocionais constantes. E é por quê? Porque o dinheiro, ele é uma coisa fluida na nossa vida. Agora, hoje você vai estar com 500 pila, aí você movimentou, fez alguma coisa, vai terminar com 100 reais ou 50. Ou não, vai ficar zero.
Ele é uma coisa fluida. E aí o avarento, porque o dinheiro é aquilo que traz segurança para ele, à medida que o dinheiro vai acabando, ele já começa a ficar atribulado. Ele não permite que o dinheiro tenha essa fluidez. E aí, ele não permitir que uma coisa que foi criada para ser fluido, porque ele existe para estar suprindo necessidades diárias, mensais e específicas, então ele tem que fluir, ele tem que ter uma movimentação. Aí ele tenta reter o dinheiro, e se ele não consegue reter o dinheiro, ele se atribula, porque ele vai vendo, ontem eu tinha R$500, aí ele pagou uma conta de telefone, pagou uma conta de luz, foi quase todo 500 pilhas. Ai, meu Deus. O texto que eu quero ler é Marcos 4, 18 e 19 sobre esse tema aqui. Marcos 4, 18 e 19, que diz assim: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Então aqui, né, Jesus estava explicando para as pessoas a parábola do semeador, a que caiu à beira do caminho, a que caiu nas pedras, e o solo rochoso, e aí fala aquela que caiu entre os espinhos. Espinho é uma coisa que machuca. Então está falando de tormento, está falando de aflição, está falando de você estar constantemente num estado de total desconforto. E aí que diz que você percebe uma pessoa que tem um coração espinhoso, que está sempre preocupada e desconfortável por três coisas: as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas levam ela para que a palavra fica infrutífera. De que maneira? Querido, eu quero explicar para vocês que a palavra, para um sionita, ela tem muito peso e valor. Tudo que você viu aqui, a não ser o ser humano, foi criado por meio de um decreto, para você entender o que nós acreditamos do poder da palavra. Foi dito: haja luz, e por causa desta palavra criou-se a luz. Foi dito: haja águas, haja animais, haja estrelinha, haja luazinha, haja solzinho, e tudo por meio dessa palavra foi criado. Então, a palavra é o que, como eu digo, a palavra é o que sustenta toda a base de vida de um sionita. Por meio de uma palavra é que Pedro lançou a rede e voltou a colher peixes, mesmo que durante toda a madrugada ele tinha pescado e não tinha, tentou pescar e não colheu nada, mas crendo numa palavra que foi dada para ele, ele se apoiando nessa palavra, ele pescou, e por meio da autoridade do poder dessa palavra, ele conseguiu ter os peixes que ele passou a noite toda e não conseguiu pescar. A palavra tem esse peso. Só que um avarento, ele trata a palavra como se ela fosse insubstancial. O fato de Deus ter dito algo para ele não faz relação nenhuma. Por quê? Porque não tem o peso da prata, do dinheiro na mão dele. O dinheiro é real, a palavra não é. E aí, por causa que ele trata o dinheiro como real e a palavra como irreal, a ordem, o decreto que Deus estabeleceu sobre ele se torna infrutífero. Ou seja, não acontece. Por quê? Porque por causa do engano das riquezas e das preocupações dessa vida, e pela cobiça de ficar olhando para outras coisas que não são a sua, você permite ser atormentado com muitas tribulações e acaba levando com que a palavra fique infrutífera. E a palavra pode ficar infrutífera sempre você nunca acreditar na provisão de Deus na sua vida, ou ela pode ocorrer de tempos em tempos. Um dia você crê e outro dia você não crê. Por quê? Porque o dinheiro tem mais peso de realidade na sua vida do que a palavra. Só que para nós, a palavra, ela tem todo o poder de criar dinheiro, se necessário for. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a partir do momento que nós recebemos uma palavra de Deus,
nós estamos protegidos por causa do caráter daquele que deu essa palavra. E por causa, porque, tipo assim, ó, uma coisa que eu ensino para os meus filhos é que você é a sua palavra. E eu sempre falo isso, vá primeiro. Ou seja, você não pode quebrar nunca a palavra que você empenha. Porque a palavra é você e você é a sua palavra. Quando você estabelece algo na vida daquela pessoa, evite fazer votos se você entende que você não vai ter recursos para cumprir aquilo que você empenhou. Mas se você tiver recursos, então você vai velar pela sua palavra para cumprir. Você vai fazer tudo o que for para honrar o voto, o compromisso que você deu. E eu falo isso para os meus filhos, que eu digo assim, se você for o tipo da pessoa que banaliza o que você fala para os outros, você também não vai acreditar naquilo que os outros falam para você. E para um sionita não acreditar numa palavra, isso desestabiliza completamente o sionita, já que toda a sociedade de Sião foi criada em cima da palavra. A justiça são várias palavras, são vários decretos, são várias leis. Tudo funciona em Sião por meio da palavra. Se você não acredita na palavra, você não consegue caminhar na justiça. Só que quando você banaliza a palavra, porque aí a gente pode falar de mentira, de engano, de acostumar a falar coisas e depois não cumprir, e uma série de outras coisas, quando você tira o peso da palavra, você acaba então se apegando em coisas que não vão te dar o apoio, o sustento, o conforto necessário que você precisa para executar a sua vida. Por quê? Porque o dinheiro é um objeto, ele não tem a capacidade de te conduzir a todos os caminhos, a todos os mananciais de água que você precisa para suprir suas necessidades. Quantas vezes, amado, eu não tinha R$1 no bolso e eu tinha uma conta que ia vencer naquele dia. E o dinheiro apareceu, ou alguém foi lá e pagou a conta para mim. Porque eu não preciso ter o dinheiro, eu preciso ter a minha necessidade suprida. Ficou clara a diferença? A questão não é quanto dinheiro eu tenho, a questão é quanta necessidade eu preciso. Eu estava conversando, foi no aniversário do Pietro, que a gente estava conversando sobre o Dia dos Pais, que perguntaram para mim como é que tinha sido, né? E aí, foi sábado passado isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu estava querendo fazer uma logística para ver qual é a minha capacidade de funcionamento. Então, eu vi ali pelo Dia dos Pais que com a quantidade de forno que eu tenho e todas as coisas, até 11 cestas, e isso porque uma das cestas foi sendo entregue na segunda. Até 10 cestas de café da manhã, que foi o que a gente ofereceu para o Dia dos Pais, eu consigo de pôr. Porque, não são 2 cestas, você tem que entender que são 20 pães, são 10 de aquilo ali, sabe? Porque à medida que vai aumentando as cestas, vai aumentando a quantidade de itens. Mas, se eu quiser, eu falei assim, se eu quiser aumentar minha capacidade como eu quero, eu vou precisar de pelo menos um forno a mais. E eu já estava namorando um forno elétrico há algum tempo. Só que eu não tinha na minha cabeça, né? Aí eu lembro que eu conversei no sábado isso com vocês. E aí, quando eu estava voltando para casa, que aí eu converso com o pessoal, mas eu fico refletindo e conversando, pensando aqui, né? Eu falei, tá, mas eu não posso ficar com esse pensamento de querer de querer comprar o forno elétrico ou receber o forno lá para dezembro. Porque eu quero que aumente minha capacidade no de casa, na confeitaria. Eu não posso ficar enrolando, porque eu estava falando, não, eu vou gerar esse forno essa semana. Foi o que eu tinha estabelecido. Eu vou gerar esse forno, depois eu explico para vocês. Mas eu vou estabelecer que eu vou receber esse forno essa semana, porque eu estava na minha cabeça, não, eu preciso aumentar a capacidade, mas vou receber o forno lá para dezembro. Ontem, né, a dona Madá liga para mim e diz, eu tô aqui na Casa Bahia, você não quer vir aqui? Aí eu, tá. Quando eu fui, eu vou te dar um forno, escolhe aí o forno que você quer e eu vou dar o forno para você. Eu não gastei com forno. Nada. Eu comprei exatamente o forno que eu precisava, porque eu queria um forno que tivesse uma temperatura de 50 graus, porque eu quero fazer macarrões e suspiro, e eu preciso de uma temperatura bem baixinha. E o meu forno de gás, a temperatura mínima dele é 170 graus, então não dá para fazer macarrões ou suspiro ou outras coisas mais delicadas.
E eu não tinha dinheiro para comprar o forno porque eu não tinha me programado financeiramente para isso, porque na minha cabeça a minha programação estava para dezembro. Dezembro eu iria comprar o forno. A minha programação, eu organizei tudo, falei, não, eu vou comprar dezembro, porque eu tinha a prioridade de trocar os celulares agora em agosto, de liberar a carteira de motorista em setembro, eu falei, não, em dezembro eu consigo comprar esse forno. Só que aí eu falei, tá, mas eu preciso do forno agora, não dá para esperar para até dezembro. Eu falei, tá, mas eu não preciso ter o dinheiro, eu só preciso ser provida. E aí eu descansei e fui provida. E ela falou assim, e tipo, ela realmente, ela comprou o forno para mim e não foi assim, ela não deu o nome dela de crédito para eu comprar o forno. Ela deu o forno para mim. Não foi uma coisa do tipo, não, eu pago para você agora e você me devolve depois. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Sabe, lá em Salmos 25 que vocês lerem. Porque, acho que foi Davi que falou, eu fui moço e agora eu sou velho. Mas eu nunca, em toda a minha vida, vi um justo passar necessidade e a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o que é dito? Que os justos, os sionitas, aqueles que caminham com Deus, são providos. Esse é o decreto. Então, eu descanso. Eu me organizo financeiramente. Eu me planejo. Sim, eu faço essas coisas. Eu tenho uma planilhinha de organização financeira. Tenho, sim. Mas eu também confio que eu não preciso... Não é só, não, aquela renda ali não entrou esse mês. Não te preocupa, eu vou ter as minhas necessidades supridas dentro daquele mês. Sendo pelo fruto do meu trabalho ou por provisão, algo que não tenha a ver com o meu trabalho ou que não seja fruto do meu sacerdócio, eu ainda irei receber, nem que alguém vá lá comprar para mim. Se eu precisar, eu obterei. Por quê? Porque, como Davi disse, ele foi moço e ele foi velho, ele jamais viu o justo passar necessidade ou a sua descendência mendigar o pão. Só que quando você não tem essa visão de entender que a palavra tem mais peso do que qualquer coisa, porque você lê isso em Hebreus. Todas as coisas que vocês veem, que vocês apalpam, elas só permanecem existindo por causa do poder da palavra. Porque Deus sustenta todas as coisas mediante a palavra do seu poder. A palavra tem um peso muito maior do que as coisas que você toca, mas o avarento ele não consegue enxergar isso. Ele trata a palavra como insubstancial e coloca o dinheiro como a única realidade, o único apoio e sustento que ele precisa. E aí ele não consegue tratar o dinheiro como servo, que o dinheiro nasceu para ser. O dinheiro é um servo. Você que deveria controlar ele, não seria ele que deveria controlar você. A última coisa que eu quero falar hoje sobre a avareza com vocês é que uma pessoa avarenta atrai a miséria em suas mais diferentes formas. E o texto que eu quero lá para vocês ainda está na Nova Versão Internacional, é Provérbios 11 e 24, que diz assim: uma pessoa avarenta atrai a miséria em suas mais diferentes formas. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Uma pessoa avarenta, ela atrai miséria. Por que atrai miséria? Porque, querido, um dos aspectos da fé, é o processo de gestação. Né? Como eu falei, eu tinha que gerar o forno elétrico. O processo de gestação, ele tem a ver com você ficar constantemente com aquela realidade na sua mente, ao ponto de ela se tornar a sua única verdade. E de maneira simples é assim, ou seja, eu quero aquele carro ali, não o seu, mas um modelo parecido com o seu. Eu quero aquele carro ali. Eu fico, então, todos os dias, eu tenho esse hábito, tá? Antes eu tinha, agora não mais, porque eu tô bem focada, mas antes eu tinha o hábito de imprimir. Se eu quisesse aquele carro, antigamente o que eu faria? Eu imprimiria aquele carro ali, eu colocaria ele numa parede bem visível que fizesse eu olhar para ele todos os dias.
E todos os dias eu declararia aquele carro e eu ficaria ministrando a minha alma até eu me sentir dirigindo ele, até eu ficar imaginando assim o momento que eu ia chegar aqui no sítio com o carro e eu ia ficar gerando essa realidade o tempo todo, até que, porque esse é o processo de concordância com Deus, eu vou ensinar isso para vocês, não se preocupe. Até que não houvesse essa estrutura física aqui, não conseguisse reter o meu posicionamento e aquele carro viria para mim, querendo ou não. Só que quando eu sou uma pessoa avarenta, lembra, o avarento é aquele que trata o dinheiro como a sua segurança. Então o avarento, ele vive temendo o dia que o dinheiro vai acabar. E aí a mente dele só se foca na escassez. 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 Todo dia ele levanta de manhã se focando na escassez, na ruína, na pobreza, na miséria, no dia em que o dinheiro irá acabar. E aí ele acaba gerando essa realidade. Quantas pessoas que você já ouviu falar as histórias que ganhou na loteria 5 milhões de reais, fulano está feito, em questão de 3 meses está pobre. Né, Big Brother, uma vez ouvi um negócio, o cara ganhou 1 milhão de reais no Big Brother, em questão de, em 30 dias tinha torrado tudo e ficou paupérrimo. Por quê? Porque uma pessoa que retém o que deveria dar, cai na pobreza. O avarento, ele sempre retém aquilo que ele deveria dar. Por quê? Porque ele não permite que o dinheiro siga o fluxo que ele tem que... O dinheiro é fluido. Ele tem um processo de rio, de curso, ele não pode ficar parado. Se você retém aquilo que você deveria dar, você acaba caindo na pobreza. E por quê? Porque você acaba se concentrando, gerando essa realidade de miséria o tempo todo. Você sempre fica esperando o momento em que você vai ficar tão sem dinheiro que você vai botar a mão na cabeça e não vai saber o que vai acontecer do seu dia. Ai, vai chegar um momento que eu não vou ter como alimentar a minha família. Vai chegar um momento que eu não vou ter roupa para vestir. Vai chegar um momento que a gente vai ficar nesse desespero. Vai chegar um momento e não sei... E você fica o tempo todo gerando essa escassez. E aí o que acontece? Você vai viver de acordo com a sua fé sempre. Aí, por você gerar escassez, o que rola? A escassez bate na sua porta. Aquilo que você mais temia é o que acontece. Porque você fica tão preocupado com o dinheiro acabar. Você fica tão aflito das coisas não derem certo, de que a provisão não chegue, de que você não receba o que você tem que receber, que você acaba gerando essa realidade aonde as coisas lhe faltam. Não importa quanto dinheiro você tenha, se você tiver uma visão de miséria na sua vida, você sempre será pobre. E pobre, querido, não é uma pessoa que tem muito dinheiro, pobre ou tem pouco dinheiro, certo? Pobre é uma pessoa que não tem as suas necessidades supridas 100%. Ser pobre não é ter pouco ou muito dinheiro. Ser pobre tem a ver com ter pouca ou nenhuma provisão. Porque se você não tem dinheiro, mas você não tem falta de nada, você é rico. Mas se você tem dinheiro e fica temendo o tempo todo que algum dia irá lhe faltar, você é pobre, ainda que tenha muito dinheiro. Por quê? Porque a pobreza que você está gerando no seu coração, um dia vai bater na sua porta. Por quê? Porque você sempre viverá de acordo com a sua fé. Então, é por isso que é dito. Paulo ainda fala isso. Sobre tudo que você deve pensar, pense em coisas justas, louváveis, amáveis. Mantenha a sua mente dentro daquilo da palavra. Mantenha a sua mente dentro daquilo que foi estabelecido para você não ficar gerando realidades que você não gostaria de viver. Só que o avarento, o medo de perder o dinheiro, faz com que ele se foque na escassez o tempo todo. Nossa, eu só tô com 50 pila agora. Cara, mas 50 pila, você já pagou todas as contas, daqui a pouco surge mais coisa e não te preocupa. Você tem ainda uma situação para pagar, vai vir. Vai vir.
Lógico, eu não estou falando aqui para você chegar no sistema e dizer, Deus vai me sustentar, então eu posso ser desorganizado e torrar tudo, torrar o meu salário desse ano e do ano que vem seguinte. Não é isso que eu estou falando também, certo? Não é isso. Insensatez não é característica de um sionita. Insensatez é uma pessoa tola, pouco inteligente. O que eu estou dizendo não é para você chegar, não, então eu vou torrar tudo porque... Não estou ensinando isso para você. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Até porque seria muita incoerência eu ensinar uma coisa que eu não pratico. Eu não sou insensata financeiramente falando. Então, tipo, mas o que eu estou falando para você é que se você precisa de algo, você chega na sua... isso é uma necessidade real. E você olha e vê que a sua renda não provê isso, mas você sabe que dentro da justiça você está alinhado com Deus, eu quero que você descanse, porque a provisão virá. Mesmo se vai ser pelas suas mãos ou por outras mãos. Por quê? Porque o justo não mendiga o pão, nem a sua descendência passa necessidades, ou seja, não obtém aquilo que ele precisa. E a gente encerrou essa parte agora, e na parte da tarde nós iremos falar sobre generosidade, que é um aspecto diferenciado sobre a avareza. E dentro da generosidade eu quero esclarecer também a falsa generosidade, que é o complexo de herói, que a gente vai falar um pouquinho também. Beleza? Osório, Ui. acho que agora a gente se muda lá pra dentro. É, vai ter que ser, né?